Hoje eu estava lendo as notícias e, ao lado do debate muito grande que está tendo sobre o futuro da globalização, o futuro do mundo, o futuro da economia, há várias discussões nesse momento muito interessantes a respeito do neoliberalismo, se o neoliberalismo econômico vai continuar ou não vai continuar, se a globalização vai encolher, não vai encolher, ou seja, qual vai ser o resultado, o que vai se aprender depois dessa crise do vírus, o que vai acontecer. Mas uma coisa mais específica e interessante que eu vi hoje, que eu li no Washington Post, foi que os militares dos Estados Unidos, o Departamento da Defesa, está já insatisfeito, está lutando contra uma possível diminuição do orçamento da defesa, dizendo que mesmo uma diminuição da ordem de 2 a 3% pode comprometer operacionalmente a capacidade militar americana e isso pode também vir a comprometer as operações mundo afora, sendo que ele dizendo claramente que uma redução nesse nível iria, por exemplo, incapacitar o exército, não só o exército, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos, de realizar operações, por exemplo, na América Latina. Bom, de quanto nós estamos falando aqui? O orçamento é de 705 bilhões de dólares. Ou seja, se a gente converter na taxa de câmbio atual, isso vai dar algo próximo ao orçamento total brasileiro. E dentro ainda do orçamento total brasileiro, bom, mais ou menos 500 bilhões de reais é para rolar dívida, a dívida interna, é o serviço da dívida interna, mas aproximadamente para esse ano 2020, 310 bilhões de reais é o orçamento conjunto do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa. Mais especificamente, o orçamento brasileiro em defesa mais ou menos é da ordem de 70 bilhões de reais. O orçamento da Rússia é estimado em ser mais ou menos, só para ter uma noção, com outro país sem ser os Estados Unidos, é estimado em mais ou menos 70 bilhões de dólares, apesar que tem que se levar em consideração que um terço mais ou menos do orçamento russo, não só de defesa, mas do orçamento total russo é secreto, não pode ser divulgado. Então, há questões sobre quanto que realmente seria o orçamento de defesa da Rússia. Bom, mas não vamos falar da Rússia hoje. Vamos falar da Rússia, podemos falar da Rússia um outro dia. Então, o orçamento brasileiro, novamente, o orçamento somado de saúde, educação e defesa são 310 bilhões de reais, sendo que em dólar, isso seria mais ou menos, na cotação de hoje, aproximadamente 55 bilhões de dólares. Mas então, uma pergunta é, como que o Estado americano que é contra gastar demais, que é contra, teoricamente, né, ideologicamente, é contra a interferência do Estado na economia, como é que se sustenta um gasto militar desse tamanho? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual é o impacto disso na economia? Bom, isso se sustenta nos Estados Unidos porque os Estados Unidos, desde o estabelecimento do chamado padrão ouro-dólar, os Estados Unidos têm a capacidade de simplesmente imprimir o quanto de moeda quiser, porque o dólar é a moeda internacional por excelência. Então, basicamente, não há limite para a dívida dos Estados Unidos enquanto o dólar for a moeda internacional por excelência. Então, está previsto para o próximo orçamento que o déficit dos Estados Unidos será da ordem de 3,7 trilhões de dólares. E só para ter uma ideia, eu posso tratar disso num outro vídeo, dos custos da guerra, das operações no Afeganistão e no Iraque.
Os custos operacionais foram de aproximadamente 1,8 trilhão de dólares, mas só que se colocar todos os custos, que é custo de veterano, tem custo porque custo de veterano não é simplesmente aposentadoria, mas o cara fica aleijado, então tem que dar suporte, daí tem financiamento de dívida que foi feita para conseguir pagar tudo isso. Então, um estudo da Universidade de Harvard calculou a dívida, não a dívida, perdão, mas calculou os custos das operações no Iraque e no Afeganistão em aproximadamente 7,5 trilhões de dólares. Porque a atividade militar custa caro, guerra custa muito caro. Então, mas a questão é a seguinte, por que que isso não é ruim para a economia dos Estados Unidos? Por que que esse gasto militar tão grande, que na verdade poderia ser gasto em educação, poderia ser gasto em saúde, poderia ser gasto em questões sociais, poderia ser gasto em infraestrutura, por que que isso não é mal para a economia dos Estados Unidos? A resposta é simples, porque nos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, desde a época da Segunda Guerra Mundial, é baseado, o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos é baseada no que pode se chamar de keynesianismo militar. O que isso significa? Isso significa que o montante de dinheiro gasto pelo governo no orçamento militar volta para a economia e acaba estimulando a economia. E isso não é simplesmente porque vai comprar combustível, vai comprar roupa, vai comprar comida, mas isso porque também há um desenvolvimento tecnológico muito grande que é baseado no orçamento militar. E coisas que hoje nós temos como simplesmente dadas, ninguém pergunta de onde vem, na verdade são resultado de desenvolvimento, do desenvolvimento tecnológico, cujo objetivo foi desenvolver tecnologia militar. Por exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto de dar, além de forno de micro-ondas, além de turbinas mais eficientes para a gente poder viajar mais barato, além da internet, mas uma história muito simples que representa como que se dá esse processo de desenvolvimento tecnológico que vai da área militar e que depois acaba indo para a área civil, que é o chamado dual use, e resulta em desenvolvimento. Obviamente, porque um dos fatores principais para se ter desenvolvimento econômico é o desenvolvimento tecnológico. Então, a caneta. A gente escreve de caneta Bic, a gente escreve tem essas canetas Rollerball e tal, e o princípio dessas canetas foi desenvolvido no programa espacial dos Estados Unidos. Porque com uma caneta tinteiro, como as de antigamente, você não consegue escrever no espaço por causa da gravidade, ou melhor, da falta dela. Então teria que ter uma caneta especial para que você conseguisse escrever em situação de não gravidade. Obviamente que essas canetas que nós usamos hoje em dia não são exatamente essa mesma caneta, mas o princípio vem daí. Agora, uma coisa que é interessante, como que os russos fizeram? Como que a União Soviética, que também tinha um programa espacial, resolveu a questão? Ao invés de desenvolver uma caneta nova, eles simplesmente usaram lápis. O que é exatamente muito lógico, uma coisa muito lógica, mas só que não resulta em desenvolvimento. Então, os gastos militares americanos não só serviram como base para promover o desenvolvimento tecnológico que acabou sendo passado para os setores civis, impulsionando em muito a competitividade e a produtividade das indústrias americanas, por um lado, e por outro lado também sempre serviu como política anticíclica, evitando crise econômica. Então, os gastos militares são partes fundamentais da economia dos Estados Unidos. Tanto que, se a gente olhar depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos nunca ficaram muito fora de nenhum conflito por mais de 5 anos. Foi a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã, depois os problemas na América Central, depois ajudando o Saddam Hussein, depois a Guerra do Golfo.
Bom, daí houve o período do Clinton que foi mais sossegado, mas depois foi também a guerra do terror. Então, os gastos militares são parte fundamental do processo de desenvolvimento e crescimento econômico nos Estados Unidos. E é por isso que, apesar do orçamento militar ter sido reduzido antes, reduzi-lo realmente é muito problemático, é uma questão meio dogmática até, uma redução muito grande do orçamento militar. E no Brasil? Bom, no Brasil os militares também tiveram um papel muito importante no desenvolvimento nacional. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até lá, um abraço.